Copa do Mundo de Mountain Bike 2021, finalmente, será que vai acontecer? Claro que vai acontecer. A última etapa será novamente em Snowshoe, aqui nos Estados Unidos. Aqui eu estive presente em 2019. Em 2021, dia 28 de setembro, prepara o passaporte, prepara a passagem. Vai ser casca conseguir voo, hotel e etc. Porque ninguém viaja. Até setembro esperamos que tudo esteja mais tranquilo e mais confirmado em relação às viagens internacionais. Em relação à Copa do Mundo de mountain bike, certeza absoluta que vai acontecer. Nos resta saber sobre o público. Mas eu estou preparado, já entrei lá, já vou começar a tentar entender como que faz. Não aguento mais marcar viagem e perder hotel, perder passagem de avião. Então eu vou ser um pouco cauteloso. Esse vídeo é para falar sobre algumas das mudanças, mas principalmente as mudanças que nos interessam na Cannondale, a equipe do Avancini. Qual que vai ser esse cenário? Deixa eu fazer o seguinte. A Red Bull colocou esse vídeo no ar, todos os créditos para a Red Bull. Colocou um vídeo no canal deles, eu vou colocar na descrição desse vídeo, eu vou colocar o link para vocês assistirem o sonzinho dessa intro deles, que é bem legal. Cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês. Chill out. Welcome back to World Cup Cross Country Racing, and just so you know, it's been one hell of an... É isso. Vamos falar um pouco aqui sobre as principais mudanças. Quem são os atuais campeões? O Nino Schurter é o campeão masculino e a Kate Courtney é a campeã feminina, ambos da Scott. A Scott talvez tenha sido não a única, mas uma das poucas equipes que eles não mexeram em nada. Time que está ganhando não se mexe. Então os caras deixaram lá. Vou fazer um pouquinho de uma tradução simultânea aqui sobre alguns aspectos. Vamos embora. And all the regulars are on the cards. Albstadt, Novia Mesto, Leogang, Leger and Lenzerheide before the finale in Snowshoe, USA. Viu? Essas são as 6 etapas, considerando que a última, que é a mais importante, é uma experiência de vida assistir a etapa final em Snowshoe. Ou para a Europa, para quem quiser, para quem tiver a oportunidade de ir em qualquer uma das outras 5 etapas. That season really was one of the strangest going, and with no overall titles awarded, Kate Courtney and Nino Schurter's 2019 victories will be up for grabs. Que está mostrando a Kate Courtney e Nino Schurter, atuais campeões. So much has happened since we last Essas saw you foram in as Novia Mesto. mudanças de equipe, mudança de atleta, formação de novas equipes, mudança de uniforme, mudança das empresas que equipam determinados equipamentos que equipam certas equipes. Eu gostaria de pular direto, é claro, né? Vocês têm que ir lá no canal, aqui é a entrevista da Kate Courtney, entrevista do Nino Schurter. É super interessante pegar esses principais nomes. O Nino Schurter, lembrando que ele é um dos mountain bikers mais vitoriosos da história. Ele tá lutando não só por vitória, mas o cara tá lutando para bater recorde de vitória. Então a gente tem que levar isso em consideração. E o cara é um veterano, mas essa história de veterano, ele vai falar um pouco sobre essa história de veterano e vamos ver o que ele tem para falar. Deixa eu colocar no ponto aqui. Vambora. Younger, a lot of people are expecting, now gets a bit older and maybe it starts to get a bit weaker. But I wanna always prove that it's still not time for that. And aqui ele fala que o tempo vai passando, que o Nino Schurter tá ficando um pouco mais velho e que as pessoas esperam que o Nino fique mais velho, consequentemente mais fraco, e ele vai provar que não, que ele continua forte. I'm still on my best. Na verdade, ele fala que ele continua no melhor dele. At this stage, we can't not mention teammate Lars Forster. Algo que a gente tem que levar em consideração do Nino, e a gente não pode, né, desconsiderar o cara,
a quantidade de títulos que ele tem, e eu acho talvez mais importante, ao longo da carreira dele, ele passou por diferentes momentos, diferentes adversários, diferentes eras de equipamento, e talvez ele saiba como conduzir uma temporada para ser campeão da temporada. Então, eu fiz um vídeo agora há pouco falando sobre, eu não quero misturar os assuntos, mas falando sobre o Van Aert, que vai tentar lutar pelo título de grandes voltas, e isso faz com que ele perca essa agressividade de ganhar etapas. Então, assim, ganhar etapas é um aspecto que pode levar a ganhar um campeonato, mas não é um requisito. Eu acho que se a gente for fazer uma brincadeira matemática no mountain bike, talvez você nunca precise ganhar nenhuma prova para você se tornar o campeão da Copa do Mundo de mountain bike. Talvez ser consistente, segundo, terceiro lugar, pacote perfeito para ser campeão. O que nos importa, 5.13, as mudanças na Cannondale. Saiu o Marot, vamos ver quem entrou. Langfast's teammate Simon Andreasen joins Alan Havely as they both begin a new chapter at Cannondale. Simon Anderson e Alan Havely, eles foram para Cannondale. O Maxime Marot saiu da Cannondale e foi para Santa Cruz. O Simon Anderson, especialmente, Simon Andreasen, especialmente, quando ele ganhou a etapa da Copa do Mundo de mountain bike, não foi só a questão da vitória, foi a forma como ele ganhou, extremamente calmo, extremamente estratégico, e o moleque é perigoso. O moleque é perigoso e, obviamente, a Cannondale vem pra cá. Uma pena não ter tido a oportunidade de colocar um brasileiro. Eu, sinceramente, não sei como que funciona a questão da influência ou não do Avancini de conseguir puxar um brasileiro para a Cannondale, mas a partir do momento, isso é algo importante. A partir do momento que você está inserido num ambiente internacional, como o Avancini está há uma década, talvez um pouco mais, um pouco menos, toda a equipe é muito internacional, né? Os staffs, a comissão técnica, tudo é internacional. Então, você deixa de ter, por mais que você torça, que você tenha identidade com o país, que você queira que os atletas brasileiros e etc. incentivar o esporte, quando você fala do seu ambiente, da sua equipe, você começa a entender aonde estão as melhores peças, independente de qual a nacionalidade. Isso pode criar certos atritos, diferença de identidade em relação à nacionalidade, mas pode criar um aspecto bem positivo, que é você ter o melhor de cada nação do planeta, certo? Isso que é ser uma equipe internacional. Looks a red-hot prospect. Have you seen someone that relaxed winning a World Cup? Simon Andreasen from Denmark is going to take his first World Cup win at his very first attempt. Unbelievable! The Dane and the South. Ela falou exatamente isso. Se você já viu alguém vencer uma etapa da Copa do Mundo de mountain bike tão relaxado. E é impressionante, na primeira tentativa, e isso era algo que parece que faltava para o mountain bike, porque se a gente fizer um retrospecto com todos os esportes, mas todos os esportes mesmo, do atletismo, a esportes radicais, automobilismo, motociclismo, ciclismo, triatlon, tudo parece que apareceram essa onda dos jovens que sabem entender melhor as novas tecnologias, os novos treinamentos, eles vivem num outro ambiente, eles têm um outro mindset. Parece que o mountain bike era o único esporte que ainda as grandes lendas, os grandes nomes, são os nomes mais veteranos. O que faz sentido no ponto de vista experiência, mas não faz muito sentido quando a gente observa o quanto mudou o percurso, o quanto mudou o equipamento, quanto se mudou em tecnologia de alimentos, descanso e etc. Então, existem alguns desses atletas com 18, 19, 20 anos que os pais, muitas vezes, eles já viviam uma outra era de alimentação, descanso e etc. E alguns dos veteranos, talvez alguns deles eles sejam a primeira geração de filhos que são esportistas.
Então tem toda essa complexidade de ser difícil entender por que no mountain bike esses moleques que não tem absolutamente nada para perder, faca nos dentes, por que eles não estavam ganhando? Em 2019 começou a aparecer, é uma pena que 2020 não tenha tido uma Copa do Mundo consistente, porque com certeza em 2020 tem que acontecer isso com o esporte. Tem que aparecer essa molecada nova que simplesmente desrespeita, no bom sentido, desrespeita e ignora completamente Avancini, Nino, Marotti. A molecada passa por cima e fala assim, sai da minha frente, eu quero que se exploda. Quantos títulos, o que você tem, dá na cabeça do Nino, passa por cima do Avancini, joga o Marotti pra lá, joga o Flukiger pro outro lado e sai arrebentando tudo. Isso é o que faz o esporte acontecer. Daí vocês imaginam que interessante o efeito positivo de desconforto que isso gera no Avancini, no Nino, no Marotti, no Fluck, que eles falam assim, ei, molecada, não. Empurra os caras, empurra a molecada pra trás e fala assim, ainda não, daqui um pouco. Mas por enquanto a gente tem business para resolver aqui ainda, certo? Brincadeiras à parte, é verdade. South African link up with Henrique Avancini at Cannondale. The Brazilian superstar took race 2 in the Czech Republic, his first cross-country World Cup win, and the most emotional one at that. Daí ele fala do Avancini, e é o mais importante, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não existe dúvida para ninguém, para nenhuma nacionalidade, para torcida nenhuma, de que a vitória do Avancini foi sem... É difícil afirmar que foi a vitória mais emocionante da história. Eu acho que isso depende de cada nacionalidade. O que eu posso quase afirmar que do ponto de vista da narração, da energia que vai além da torcida de cada nacionalidade, eu acho que a vitória do Avancini extrapolou o aspecto nacionalidade. Existiu uma energia tão grande contida e ele colocou tanta gente embarcada nessa expectativa da primeira vitória dele que foi algo realmente inexplicável. E eles comentam isso porque realmente foi verdade. Vitória do Avancini. Henrique Avancini running away with it! Avancini takes his first cross-country World Cup win! Brazil's first cross-country World Cup win! Finally he's done it! Essa figurinha é a melhor! Ai, a cabeção assim, ó. É muito louco, porque assim, uma vitória na Copa do Mundo de mountain bike é algo fantástico. Você imaginar, né? Nós que temos a oportunidade de acompanhar um pouco a trajetória, e daí você se imaginar fazendo uma prova de mountain bike local, sem equipamento, sem apoio, com o apoio da família sempre, mas parece ser tão distante o momento que você sobe na bicicleta, que você pega, coloca a bicicleta no carro, no porta-mala, tem que tirar a roda porque não tem rack, não tem nada. Desse momento que você acredita que você pode ser o melhor atleta do planeta, ao momento que você se torna o número 1 do ranking, é uma jornada tão gigantesca e tão difícil. Então, assim, não dá pra mensurar o que isso significa. Mas o Avancini fala o que significa. Na verdade, ele fala sobre o que representou essa vitória e o que pode representar no futuro. On Nove Mesto, I think was a great lesson to me because I achieved what I wanted to achieve, which was a win, riding the way I know how to ride. I mean, ele fala que em Novo Mesto foi especial porque ele conseguiu atingir a vitória do jeito que ele sabe que ele pode competir, ele vai complementar. Lap 6, when Nino, he made like a few things that's really typical, for him, and I could predict, everything that he was doing on the race, and I said. Ele fala que na volta 6 em Nove Mesto, ele sabia algumas coisas que poderiam acontecer. Na verdade, estava conseguindo prever tudo que poderia acontecer na volta 6. Lembra que ele ficou atrás, mais estratégico e etc. Ficou marcando, daí teve o lance da rota alternativa.
okay, you are on my hands, my friend. I can see every move you're doing, so... Daí ele fala que, ok, meu amigo, você tá nas minhas mãos, eu tô vendo todos os movimentos que você está fazendo. You're not going anywhere today, and I'm gonna beat you on the final sprint. If my mind... Ele falou assim, não, você não vai pra lugar nenhum hoje, eu vou ganhar de você no sprint final. It's on the right place. I mean, that guy, it's not beating me on a finish straight, and I just want to cement that on my mind and also on his mind. Aqui ele fala que se ele estiver no lugar certo, ele no posicionamento certo, ele vai bater o Nino, e é isso que ele quer deixar isso claro, ele quer concretizar isso não só na mente dele, mas também na mente do Nino Schurter. So if he wants to win in the future, he needs to drop me before the final straight. Daí ele fala que se o Nino quiser ganhar do Avancini, ele tem que largar o Avancini antes do sprint final. Vou fazer alguns comentários sobre isso. Just say. Daí eles vão falar do filme, mas eu acho que das imagens da Red Bull é isso. Em relação ao Avancini, essas entrevistas, eu tenho curiosidade, é o seguinte, geralmente nas provas de ciclismo é mais óbvio quais são as entrevistas estratégicas, e os ciclistas usam muito isso. Por exemplo, de falar, né, o que o Avancini falou assim, bom, se você quiser ganhar de mim, você tem que me largar antes do sprint final, porque o Avancini é um dos mountain bikers com sprint mais forte. E daí, os atletas, eles assistem, eles entendem, e daí essas provocações gera para o atleta adversário, falou assim, ok, então eu vou fazer isso, então eu vou te largar ou não, eu vou te bater no sprint. Então é difícil, né? Isso se torna uma guerra não só de desempenho físico na pista, como essa questão psicológica. E é bem interessante porque os caras compram a briga, né? E se torna... É difícil saber o que é jogo. Então, o que eu acho interessante, eu não criticaria jogo de entrevista, eu acho que faz parte do esporte, acho que essa parte psicológica é uma parte integrante. Só tem uma pequena vírgula. Eu acho que a vitória, independente de quem você ganha, eu acho que o objetivo direcionado para a vitória, às vezes ele tem um aspecto mais livre do que essas grandes rivalidades. As grandes rivalidades, elas funcionam, mas em geral existe uma estatística, uma pena que eu ainda procurei. Existe uma estatística que mostra que quando acontecem as grandes rivalidades, nem sempre essas grandes rivalidades elas geram mais resultado do que o foco na vitória. E esse foco na vitória, consequentemente, como resultado desse foco na vitória, acaba trazendo junto uma determinada rivalidade. Mas o que mostra é que quando dois atletas eles começam a focar muito um no outro, eles praticamente esquecem o que está ao redor. E daí o que acontece com o redor começa a se beneficiar com essa disputa direta. Eu acho que o Nino é um pouco mais livre dessa história em relação à competição com a Avancini. Com certeza ele é um cara que incomoda, mas talvez eu acho que ele é um pouco mais aberto. O Avancini, pelas declarações dele, ele dá a impressão, não, né? Ele fala, ele tem essa missão meio, esse embate direto com o Nino, talvez pelo que aconteça nas trilhas, talvez pelo Nino ser um dos caras mais vitoriosos do mountain bike, e é uma ótima referência você conseguir bater um dos caras que é um dos mais vitoriosos. É uma questão de estratégia de competição e de como lidar com esse assunto. De qualquer forma, esse é o cenário da Copa do Mundo de Mountain Bike 2021. A torcida é para que o Avancini consiga concretizar essa estratégia que parece ser um pouco mais estratégica, e que nas duas vezes que ele fez isso, parece que o caminho para a vitória foi mais fácil. Ao mesmo tempo,
Eu acreditaria, se perguntassem pra mim, eu falei assim, pro Nino Schurter continuar andando como ele anda, não dá pra imaginar que ele vai conseguir fazer isso fisicamente. Por mais que ele queira, por mais bem condicionado que ele seja, o cara na idade dele competir fisicamente contra o Andressen, por exemplo, é um pouco, eu acho que vai ter não só a bagagem estratégica, mas a estratégia ao longo da temporada. Eu acho que não é a estratégia dentro da etapa. O Nino, eu acho que a questão dele não é a estratégia dentro da etapa, é a estratégia dentro da Copa do Mundo de mountain bike. E a minha grande curiosidade é que essa molecada quebre essa rivalidade, porque essa molecada vai começar a se mostrar tão forte que essa rivalidade, se ela permanecer entre os dois, entre o Nino e o Avancini, isso vai acabar perdendo força e vai fazer com a molecada passe por fora e fala assim, ok, vocês querem ficar brigando entre vocês? Vai tiozão, vambora, entendeu? Brincadeiras à parte. Eu sei que é super sensível, fala de negócio de mountain bike, o pessoal já fica meio bravo comigo, mas é isso, certo? Essas são minhas perspectivas. 2021, coloca no calendário, pelo amor de Deus, dia 28 de setembro de 2021, mountain bike snowshoe. Abraço, galera. Tchau.